Amém? Amém. Doutor Elias, por favor, vem aqui à frente. Pastor Elias Dantas é meu amigo de 30 anos. Faz 30 anos que eu estou aqui. Faz 30 anos que ele é meu amigo, né? No começo, meu professor. Hoje continua sendo meu professor, mas de outro jeito, né? Não precisa mais de sala de aula para me ensinar. Ele me ensina passando aqui. Eu tenho um privilégio. Ele sempre usa Campinas como base quando ele está aqui no Brasil. E sempre que ele está aqui, ele me chama para tomar um café, abençoar a minha vida, me incentivar. Ele é um grande motivador dessa igreja, um grande motivador dos projetos dessa igreja. Ele é um sonhador para o reino de Deus no mundo, mas eu não acompanho muitas coisas que ele faz no mundo, mas aqui no Brasil eu acompanho, e tem um trabalho muito bonito que ele faz aqui, capacitando igrejas, deixando as igrejas mais eficientes. Ontem falávamos sobre isso com os pastores, e é uma benção, viu, doutor Elias? Mas eu vou fazer uma oração por ele por um motivo. Tira a foto. Prepara a foto para você tirar de mim. Hoje é aniversário do homem. Ele pensou que eu não ia fazer isso, mas a Bíblia nos ensina a celebrar a vida, né? E eu vou celebrar a vida do doutor Elias junto com a igreja. Nós somos privilegiados por tê-lo aqui hoje, né? Justamente no aniversário dele, doutor Elias. Quem já conhecia ele, levanta a mão, deixa eu ver. Aí é uma parte, pode abaixar. O senhor veio aqui faz mais de um ano já? Não, não faz tudo isso não. Quem não conhecia ele, levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Aí, ó, isso aí que a igreja cresceu nesse período aí, tá bom, né? Tá bom, Deus está mandando pessoas aqui. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Abençoa também a sua esposa, a irmã Amélia. Abençoa, Deus, seu filho que está fazendo aniversário também nesse dia. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado a ele. Cuida dele, ó Deus, nessa viagem que ele faz o tempo todo pelo mundo, literalmente, ó Deus, pelo mundo todo, levando, ó Deus, ideias, conectando pessoas, conectando ministérios. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que ele fez por mim e por essa igreja, me levando, ó Deus, a me conectar a ministérios gigantescos que o Senhor tem operado. E assim eu me inspiro, ó Deus, para ver que o Senhor é grande, cada vez maior. Muito obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pelo que o Senhor tem feito através dele. E o nosso pedido é, continue usando, ó Deus, o teu servo, pois a alegria dele é ser útil na tua obra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um aplauso de parabéns para ele. Deus abençoe, meu amigo. Maravilha. Amém, amém. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz. Podemos sentar. Que alegria. Quero chamar a sua atenção para o texto de Lucas capítulo 1, que eu acho que eles vão pôr aí, não vão? Versos 3 e 4. Hoje, o outro texto paralelo é o texto de Atos capítulo 1, versículo 1. Mas diz assim Lucas capítulo 1, verso 3 e 4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E o outro texto paralelo a esse, mas pelo mesmo autor, Lucas, encontra-se em Atos capítulo 1, onde diz assim, versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha que coisa interessante, irmãos e irmãs. Um compêndio de 2 volumes, escritos para a mesma pessoa, Teófilo. Não é o nome que aparece aí? Escrito por quem? Por um médico, e um historiador, e um evangelista. Ele tinha múltiplos dons, o nome dele era Lucas. Ele era um médico particular do apóstolo. E ele tinha uma preocupação com detalhes muito grandes, porque um historiador acurado, ele diz, eu estou escrevendo para vocês para dar informações nos mínimos detalhes do que aconteceu com Cristo e com a sua morte, sua ressurreição. E no livro de Atos ele vai escrever sobre o que aconteceu com a igreja até o ano 63, quando é o último, 63, quando é o último relato dele ali, histórico no livro de Atos. Teófilo, coisa maravilhosa. A pergunta que a gente faz é, quem foi esse Teófilo? Será que ele foi uma pessoa mesmo? E por que é que Lucas escreve 2 textos, Lucas e
Atos, 2 livros. E, além do mais, uma outra pergunta: o que é que isso tem a ver comigo aqui hoje? Isso aí é onde o início encontra o fim. O que é que tem a ver comigo esses 2 textos? Ora, a igreja havia sido formada por Cristo. Quando ele ele torna-se vivo de novo, ele passa pela ressurreição. O texto de Gálatas nos diz que haviam 500 crentes na igreja. 500 crentes, dos quais 120 compartilharam a visão de Jesus ressuscitado, viram Jesus ressuscitado. Passados aqueles 30 anos da ressurreição de Cristo até o último evento relacionado no livro de Atos, muita água passou debaixo da ponte. A igreja cresceu, muita gente morreu, muita gente foi adicionada. Agora você tinha igreja em toda a Turquia, como se fosse Turquia nos dias de hoje, eram as províncias antigas do Império Romano. Você tinha até mesmo a igreja em Roma. Pedro e Paulo estavam presos em Roma, mas a igreja se reunia em 16 pequenos grupos. A igreja tinha se espalhado, mas aí reinava como imperador de Roma, desde o ano 56, um indivíduo chamado Nero, que não era flor que se cheirasse. Agora a gente tem cachorro, a gente chama cachorro de Charles. Mimi, virou tudo mesmo de família. Mas quando eu era pequeno, quando o cachorro não prestava, eu tinha nós chamávamos de Nero. Eu tive um cachorro em casa chamado Nero, ou peça rara aquele Nero era. Porque Nero foi um imperador muito complicado. Ele até que começou bem, ele reinou 14 anos em Roma. Mas até que começou bem. Mas deve ter dado alguma coisa na cabeça dele, porque ele matou a mãe dele. E não ficou muito contente, matou o irmão Germânico. Ele fez de um cavalo um senador. Nero era um doido. E assim, o corolário disso aí, o ponto máximo da sua loucura, foi resolver queimar Roma. Roma ardeu por 2 semanas. Lembra? Roma tinha 400 mil habitantes, em 14 bairros. E Roma ardeu por 2 semanas, e a história diz que ele ficava no pátio do palácio dele, admirando o fogo de Roma. A população revoltou-se com ele. Todo mundo começou a gritar, porque um imperador fazer uma coisa dessa. Aí ele teve um álibi. Qual foi o álibi que ele teve? Dos 14 bairros de Roma, só 2 não pegaram fogo, o dele, naturalmente, e o bairro dos cristãos, que ficava na fronteira da cidade com a fora da cidade, onde estão as catacumbas hoje, na região das muralhas, na Via Ápia, na chegada em Roma. E então, quando ele viu que a coisa não estava fácil, ele estava correndo um risco de se complicar, a população se revoltar, ele acusou os cristãos. E aí a matança começou. Foi a primeira grande perseguição regional, não mundial. Os cristãos em outras partes do mundo não sofreram debaixo dele, mas ali sim. E nesta perseguição, ele matou muita gente. Teve uma ocasião que ele colocou em 1,5 km fora de Roma, na Via Ápia, a cada metro, um cristão vivo, crucificado, de cabeça para baixo, e mandou tocar fogo. Uma coisa terrível, eles gritando, pegando fogo, e ele dando risada. Não bastasse isso, ele pega Pedro, e ele pega Paulo e põe na cadeia. E ali ficam por 2 ou 3 anos e os mata. A Pedro ele matou crucificado de cabeça para baixo. A Paulo, há uma dúvida se ele matou os animais, jogando para os animais no circo romano, ou se decapitou. Há uma igreja, São Paulo, em Roma, do lado de fora da muralha, que tem entre as coisas históricas, lá tem uma capela
no subterrâneo, onde tem o corpo de Paulo decapitado. Se era ou não era, a gente não sabe, mas a história diz isto aí. Situação muito complicada. Muito complicada. E por que é que Lucas, então, resolve escrever esse livro? Os 2 livros? É porque Jesus não voltou até aquela ocasião, não havia voltado, e a igreja estava num conflito tremendo. Primeiro, quem sobreviveu daqueles originais 500, estava lembrando que Jesus disse que voltaria, não passaria aquela geração sem ele voltar. Eles não entenderam que Jesus estava falando da geração dos gentios, que somos todos nós. Aí você tem que estudar a Bíblia completa depois para entender que ainda estamos nela. Jesus não voltou ainda. Porque quando o número dos eleitos for completo, ele voltará, diz a Bíblia. Mas eles não sabiam essa teologia, eles estavam morrendo, parentes morrendo, aquele negócio todo. Paulo e Pedro morrendo. E Jesus não voltava. Então, Lucas, e aí vinha a pergunta, o que está acontecendo? Será que nós estamos numa religião verdadeira? Porque eu não estou conseguindo explicações, a barra está pesada demais. Olha as catacumbas de Roma se enchendo de gente. Situação muito complicada. Nessa situação, Lucas, que era um historiador e um evangelista e médico, se sente na obrigação de instruir a igreja. É o que ele diz aqui no verso 3, não é? Pormenorizadamente sobre o Evangelho e as expectativas do Evangelho, mesmo que a gente tenha que pagar com a vida essas expectativas. Aí, para quem é que ele escreve? No ano 63, ele escreve para Teófilo, mas Nero estava matando todo mundo, cara. Imagina ele escrever para Teófilo, e parece que o Teófilo, se fosse um ser humano mesmo, e não fosse uma figura, um ilustrativo, um símbolo, Teófilo deveria ser alguém tão importante, porque ele usa o termo vocativo no Atos capítulo 1, versículo 1, ó Teófilo. E em Lucas ele chama o Teófilo de excelentíssimo. Esse Teófilo devia ser um membro da corte, cara. No mínimo, mataram o bicho. Porque ele falou que era cristão e olha o risco dessa carta cair na mão de inimigos, e Lucas não ia fazer uma coisa dessa. Naqueles dias, diante da perseguição, a igreja começou a inventar símbolos. Você vai nas catacumbas de Roma, o que não falta é símbolo. Por exemplo, tem o símbolo do pavão. O símbolo do pavão, que veio do Antigo Egito, a igreja adotou, que é o símbolo da ressurreição, porque ele fica todo bonito, a pavãozada toda colorida, é uma coisa bacana. Adotou o símbolo do pão, do vinho, do peixe, porque era a maneira de tentar escapar da perseguição de Nero e manter a fé. Então, eu creio que Teófilo não foi um ser humano que viveu. É muito arriscado comprometer alguém. Teófilo é um código que tem tudo a ver com a gente nesse pós-Páscoa. Porque Teófilo é a junção de 2 nomes gregos, Theos e Filéu. Theos quer dizer Deus, Filéu, amigo. Foi uma carta escrita para os irmãos da Igreja Batista de Amoreira, os amigos de Deus. Deus resolveu escrever para você. E escreveu para mim, para contar em detalhes, para que a gente não tenha dúvida a respeito da nossa fé e da expectativa de Deus para cada um de nós. Além do mais, Jesus tinha morrido e ressuscitado, e a igreja ia continuar a obra dele. Só haviam 500 crentes, hoje somos 2,5 bilhões. Então, para não falar abobrinha e não fazer coisa errada, a gente tinha que ser ensinado, como a gente está aqui conversando para aprender alguns princípios, está certo ou não? Ensinado em quê? No propósito da existência de cada um de nós. Porque Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele é claro que a razão pela qual Deus nos fez seguidores dele é para nós fazermos de outras pessoas seguidores de Jesus através de nós.
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então essa é a nossa grande tarefa. O cristão não tem dois chamados. O cristão só tem um chamado. O chamado de continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. A obra de fazer discípulo. Tudo mais é ferramenta. Tudo mais é instrumento que Deus dá para a gente ser bem eficiente naquilo que nós fazemos. Aí Lucas e os outros evangelhos nos dão a noção dessa tarefa. Está indo bem tudo até aqui? Lucas e os outros evangelhos, os evangelistas nos dão a noção. Porque Jesus havia morrido e ressuscitado. Celebramos domingo passado. E depois de um certo tempo, algumas semanas, 7 semanas, ele haveria de ser assunto aos céus e o Espírito Santo viria, está certo ou não? Muito bem, esse é o processo todo. Nesse período, antes que ele fosse, a igreja tinha que aprender o que é que a gente ia fazer. E esse é o propósito, por exemplo, do livro de Lucas, escrever um capítulo inteiro após a ressurreição de Cristo. Todos os evangelhos tratam a respeito, todos eles, tratam a respeito do capítulo após a ressurreição, porque ninguém tinha obrigação de saber o que fazer, tinha que ser ensinado. Ele diz: eu estou escrevendo para vocês aprenderem em detalhes o que é possível ser feito, para cumprir a tarefa, que é a tarefa de fazer discípulos. Então, por exemplo, João capítulo 20, verso 21, Jesus diz assim, após a ressurreição: assim como o Pai me enviou, eu vos... Esse é o nosso comissionamento, vem de cima. Marcos capítulo 16, verso 15, após a ressurreição, diz assim, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar a todos. Esse aí é o escopo. Qual é o limite do nosso comissionamento? É o mundo inteiro. Mateus, ele diz assim, vamos receber poder e vamos pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando os discípulos a fazer tudo o que eu vos tenho ordenado. Isso é o conteúdo da missão. Mas Lucas 24, verso 47, ele diz assim, vocês vão pelo mundo inteiro, quer dizer, o escopo é o mundo inteiro. Enquanto existir alguém que não conhece Cristo, é a nossa responsabilidade, mas aqui vai o conteúdo que vocês vão anunciar. Já vimos o comissionamento, já vimos o escopo, já vimos a estratégia, o processo, que é recolhendo, batizando, integrando e ensinando, mas o escopo é arrependimento para com Deus, é a pregação e a fé em Jesus Cristo, é centralizada na pessoa de Cristo. Então, irmãos e irmãs, pela graça de Deus, é isso que nós estamos tratando aqui hoje. Deus nos deu uma tarefa. A tarefa nossa é a tarefa de continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas ao texto de Lucas 24. A primeira delas, atentar a nós mesmos para o que acontece naqueles dias após a ressurreição e na ressurreição. A primeira delas é a seguinte: qual é a nossa inspiração? Qual é a nossa inspiração para continuarmos a tarefa que Jesus nos mandou fazer e ensinar, que é a tarefa de fazer discípulo? Muitos irmãos falam, a inspiração é política. Muitos irmãos dizem, a inspiração é de status quo, é ter uma presença marcante numa cidade. A inspiração é fazer o bem. Isso tudo são coisas secundárias. A nossa inspiração é Jesus Cristo e a cruz de Cristo. Não, se você tirar Jesus a cruz de Cristo da pregação do Evangelho, você não tem pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se você ler Lucas 24, você vai descobrir que os discípulos no caminho de Emaús vão ali caminhando, contando, mas 11 quilômetros de Jerusalém, os cabas estavam vindo num pique danado,
Eles estão, de repente, Jesus aparece ao lado deles, e chega um momento na conversa, eles não perceberam que era Jesus ressurreto. Chega um momento da conversa que Cristo começa a falar com eles e expor os salmos, expor os profetas e expor a lei, que era o que tinha de Bíblia naquela época. Hoje você tem o Novo Testamento, naquela época não tinha. Contando, diz o texto lá no caminho de Emaús, em Lucas 24, contando a respeito do porquê o Cristo tinha que sofrer e padecer e morrer. Olha que coisa impressionante. Jesus e a cruz de Cristo é o centro de tudo na Bíblia. Tudo é medido antes e depois da cruz de Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não temos vergonha nenhuma de anunciar a cruz, Cristo na cruz. Havia até um hino no passado que dizia assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olha que coisa linda. Cristo na cruz é a estrela da igreja, meu irmão. É isso. Não tem outra coisa. Hoje em dia virou essa moda, né? A celebridade tomando conta de tudo aí. O cara é rico, está na mídia e vem para a igreja, aparece na igreja, já põe lá na frente. Aquela moça que faz filme pornográfico, Oi? Não é? Foi lá, cara, entrevistada naquele cara que é filho de crente, que tem um programa na Globo. Foi entrevistado Ele falou: mas você é uma crente, como é que você pode ser crente e continuar fazendo filme pornográfico? Ela falou: qual é o problema? Meu pastor falou que Jesus quer meu coração. As outras coisas não. Antigamente dizia assim: meu pulmão é de Jesus. Não, meu coração é de Jesus, meu pulmão da Souza Cruz. Irmão, preste atenção, é a cruz de Cristo. Cristo é centro de tudo, é Ele. E aí Paulo diz em Gálatas capítulo 2, eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então é Cristo. Quem vai a Cristo tem que morrer para coisas da nossa vida. Paulo diz em Romanos capítulo 4, 5 e 6, principalmente o capítulo 6, como eu posso viver no pecado se para ele eu morri? Porque quando Cristo foi crucificado, quem foi crucificado lá fui eu, porque ele foi crucificado pelos meus pecados. Quando Cristo morreu, quem morreu com ele fui eu, para que no dia da Páscoa, lá que a gente celebra a ressurreição, quando ele foi ressuscitado, eu pudesse ressuscitar com ele para a novidade de vida. Tire do evangelho a cruz de Cristo, você não tem evangelho, você tem proselitismo. Venha para a igreja. O que é uma tragédia, porque quem apenas muda de igreja, mais cedo ou mais tarde acha uma igreja melhor. E vai para lá e fica esses crentes borboleta. Fica voando e não para, beija-flor. Não para em canto nenhum. Mas quem é levado a Cristo e entende a cruz, a centralidade da cruz de Cristo, o que Cristo fez ali por nós, esse não abandona nunca mais. Há um negócio chamado na Bíblia, na história da teologia, chamado história da redenção. O que é a história da redenção? São as doutrinas bíblicas que apontam para a centralidade de Cristo. E é claro na Bíblia a mudança, porque a Bíblia começa com a criação, depois vem o quê? A queda. Depois vem a separação eterna de Deus. E vai caminhando nesses
condenação eterna, aquela coisa toda. De repente vem a cruz de Cristo, vem a cruz de Cristo, vem Cristo na cruz. O que é que acontece a partir daí? Os termos mudam. É a doutrina chamada da propiciação, Deus sendo favorável a cada um de nós. É a doutrina da expiação, Deus pagando a nossa dívida. É a doutrina da reconciliação, Deus nos chamando de amigos e nos trazendo para junto deles. É a doutrina da justificação, o justo se fez justificador nosso, somos de Cristo. É a doutrina da regeneração, a gente é feito criatura nova. E é a doutrina da glorificação, nós mais cedo ou mais tarde nós vamos estar com Ele. O que é que faz essa diferença? Não é o marketing, não é a música, não é a comunidade. O que faz a diferença é a nossa inspiração, é a cruz de Jesus. É Cristo na cruz. Ele carregou sobre si as nossas dores levou sobre si. Olha, irmãos e irmãs, eu viajo pelo mundo inteiro, vocês sabem, não precisa ficar repetindo, mas em todo canto que a gente vê aqueles testemunhos de impacto, de gente que foi trazida a Cristo, e sempre é a cruz que aparece. Por exemplo, havia um terrorista, eu não sei se ele morreu agora, faz uns 6 anos que eu não vejo, já tinha uns 70 anos, o cara era o maior matador de cristãos do Egito. Morava num oásis, na área central do Egito. Era conhecido como matador de cristãos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e tal. E não é que na vila dele, no oásis, tinha mais ou menos 100 crentes. E tinha uns 2.000 e tantos que não eram. 100 cristãos ortodoxos. Não é que uma noite ele viu Jesus na cruz, num sonho, numa visão, e o muçulmano não aceita que Cristo morreu na cruz. Ele disse que puseram lá, mas na hora H tiraram e puseram Judas, o coitado do Judas que entrou pelo cano. E Jesus lá morrendo na cruz, ele agoniou-se. E ele disse, é uma loucura. Segundo dia, a mesma coisa, por 6 dias ele viu Jesus aparecendo na cruz. Mas no 7º dia aconteceu uma coisa interessante. Ele sentiu que o lençol dele estava molhado. Será que é o suor que eu estou sentindo? Quando ele ligou a luz, estava todo empoçado em sangue. Sangue. Jesus na cruz, o sangue de Cristo derramado por cada nós. Ele entrou num desespero, ele começou a gritar, o terrorista, todo mundo gritou com ele, né? Todo mundo veio para o centro do oásis lá, aquela gritação. E aí ele perguntou, e aí o que é que houve? Ele falou, e contou o fato e gritando. Tinha uns crentes meio animados, começaram a dar aleluia, ele matou todos eles. Você precisa ver o testemunho dele, cara. Só que no dia seguinte, depois ele foi preso na Arábia, foi preso no Egito, foi preso na Síria. Depois, no dia seguinte, Maria aparece para ele. Porque no Corão há um capítulo inteiro de honra a Maria. Como a Bíblia tem um capítulo inteiro honrando Maria, bem-aventurado, o Corão também tem. E Maria aparece para ele. Nós cristãos acreditamos que a gente morre, não morre. Passa a ser parte da nuvem de testemunha, tá certo? Está viva, ela está viva lá, está com o Senhor. E eu espero que um dia esteja também. Deve ser horrível para o capeta. Então a gente vive na segurança de Cristo, está certo ou não? Vivo. Mas apareceu, Deus usou aquele instrumento. E na visão que apareceu para ele, ela falava, uma cruz com Cristo lá, e ela falava, esse é o Filho amado do Pai, e o siga. Ele se converte, ele é preso, mas, olha, é um pregador, eu tive que pedir para ele parar, porque já eu dei 15 minutos, ele estava dando um testemunho por 2 horas. Falei, chega, meu amigo, já contou o suficiente, não repita, vamos orar pelo irmão aí. Mas lá no retiro no Egito, qual foi o ponto de mudança na vida dele? Não foi a igreja, não foi a decepção com a religião, foi a cruz de Cristo. É ali, a cruz de Cristo. Quando Constantino brigava com outros 2 candidatos para serem imperadores na região de Roma, naquela luta, a mãe dele crente, Santa Helena, ele brigando com os 2 imperadores em 298 a.C.,
depois de Cristo, brigando, ele tem uma visão à noite. A visão à noite era Jesus na cruz. E o anjo naquela cruz disse assim para ele, ao lado da cruz, disse assim para ele: sobre este símbolo você vencerá. Ele entrou na batalha nos dias e meses seguintes e conquistou o Império Romano. E transformou o Império Romano de perseguidor de cristãos em protetor de cristãos. E liberou a mãe dele para ir para Roma, para Jerusalém, e criar a igreja do Santo Sepulcro, para ir para Milão e criar a catedral. Virou Santa Helena na história do cristianismo, tão crente que ela era. Qual foi toda a diferença? Ele contemplou a cruz de Cristo. Evangelismo sem cruz é uma loucura, é tudo menos evangelização. Quando o conde Zuzendorf, que era um jovem de 21 anos, em plena guerra entre protestante e católico na Europa, em 1722, naquelas famosas guerras de 30 e 100 anos que tiveram lá, quando ele fugiu, ele recebeu na sua fazenda, que ficava na fronteira entre hoje Polônia, República Tcheca e Alemanha, ele recebeu 200 fugitivos perseguidos que estavam para ser mortos, protestantes, e ele abriu a fazenda para virar a fazenda de proteção religiosa da Europa. Ele era um príncipe com 21 anos de idade. Eles criaram uma comunidade chamada Moravianos, que em 30 anos mandou missionários para 50 países, pregando o evangelho. Qual é o emblema deles até hoje, que eles estão no mundo, em muitos lugares do mundo? Qual é o emblema deles? Um cordeiro, um cajado e uma cruz. E diz assim: venceu o cordeiro nosso, vamos segui-lo. Olha que coisa bonita. É a cruz de Cristo, meus queridos irmãos. Fomos crucificados com Cristo para a nossa velha natureza. Então, Lucas escreve para os crentes daquela época, dizendo assim: olha, preste atenção, a cruz é um símbolo, o que vale, porque Nero matava muita gente crucificada, não só cristãos, o que vale é quem está nela, é o Cristo crucificado. Porque o que acontece quando o Cristo foi crucificado? Paulo dá duas palavrinhas importantes, ele dá gregas, ele fala em Romanos capítulo 6, ele fala que Cristo foi o litron e o hilastério. Parece complicado, mas não é não. Litron no grego quer dizer, ele foi oferecido como nosso resgate. Resgate para quem? Para o próprio Deus, porque Deus tinha que manter a sua função de justo pelos nossos pecados, carregou sobre si os nossos pecados. Mas ele também é o hilastério. Hilastério significa, ele é o propiciador, a palavra hilastério significa tampa pecado. É aquele que cobre a gente. E aí o quadro é mais ou menos assim: Deus, eu estou lá na presença de Deus, estou lá, o julgamento está acontecendo, o diabo me acusa dos meus pecados, eu acuso a mim mesmo, não tem jeito, Deus é justo, eu estou liquidado. E aí na hora que ele vai dar o decreto de condenação, porque é o litron, ele é o juiz, eu não tenho condições de pagar o resgate, o preço da minha redenção. Eis que ele olha e descobre uma coisa: foi cancelado, alguém pagou. E quando ele olha quem pagou, é o filho dele. E aí ele olha para o Elias de novo lá, o Elias que sabe os erros que faz, o Elias que o diabo acusa de pecados. O diabo diz: está vendo o Elias aí? Por causa do litron, por causa da cruz de Cristo, o preço sendo pago lá, Deus olha, eu não estou vendo nada. A capa foi sobre ele, propiciar significa tornar favorável. Ele tornou-se favorável a mim. Não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a cruz de Cristo, o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Não é uma coisa maravilhosa? Então, nunca mais prega o evangelho de venha para a igreja. Prega o evangelho da cruz de Cristo. Igreja é importante para congregar quem você levou a Cristo. Aí sim, aí você... E a igreja, cuidado.
para não querer atrair os outros apenas em programas, em atividades, em lúdico. A nossa mensagem é Cristo na cruz, é ali, porque é ali que Ele se torna o nosso resgate e Ele se torna a nossa propiciação. É só ali que Deus olha com favor para cada um de nós. Porque aí Paulo diz que Jesus se torna o justo e o justificador daquele que tem fé no seu Filho Jesus. Não é maravilhoso isso aí? Vamos falar a verdade. É emocionante. Olha, quero terminar aqui só são 2 pontos, ninguém fique desesperado não, tá? Não vai o culto, não vai muito tempo não. Mas houve um homem na história da igreja chamado São Patrício. Já ouviram falar nele ou não? Esse menino tinha 6 anos. Ele foi levado escravo da Inglaterra. O pai dele era um diácono. Em 404, ele foi levado escravo por piratas franceses que assaltaram a costa da Inglaterra e levaram ele escravo para a Irlanda. Ele ficou escravo lá por 10 anos. E aí ele conseguiu fugir num barco e voltou para a Inglaterra. E numa noite ele teve um sonho. O sonho dele foi, naquele sonho ele viu a cruz de Cristo e viu os irlandeses com cara de anjo. E dizendo assim: venha, como foi na Macedônia, venha e nos ajude. Ele deixou tudo, com 16 anos de idade, e foi para a Irlanda. Quando chega na Irlanda, na primeira semana, olha o que acontece. O Lord of the Rings, o Senhor os druidas, entraram num pega com ele. Os feiticeiros. Menino de 16 anos de idade. Ele encarou aqueles feiticeiros e foi muita gente com o demônio sendo expulso, foi muito sinal e maravilha. A Irlanda inteira se converteu a Cristo. A Irlanda inteira se converteu a Cristo. Mas ele tinha uma oração, que é célebre até hoje, que é a oração do discipulador, que é a oração que entende que o centro da evangelização é Cristo, não é o outro. É Cristo, você glorifica Ele, quando Ele for levantado, atrairá muitos a si mesmo. E olha a oração dele aqui, vê o que você acha dela aqui. Olha, ele orava todo dia antes de sair para suas atividades. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao meu deitar, Cristo ao meu levantar, Cristo a me sentar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos que me ouvirem falar, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Não é maravilhoso? Então, a igreja precisava aprender o que fazer. Jesus tinha morrido, ressuscitado e ia embora. Qual vai ser a nossa mensagem? A cruz de Cristo. Ela é a nossa inspiração. Para terminar, se a cruz de Cristo é a nossa inspiração, qual é a nossa motivação? Porque tudo tem 2 lados. Se eu sou inspirado no sofrimento de Cristo, no que Ele fez por mim na cruz do Calvário, se eu sou inspirado pela renúncia dele, que sendo rico se fez pobre por amor de você e mim, para que na pobreza dele a gente se enriquecesse espiritualmente, então tem um outro lado da história. Que motivação eu tenho? Porque ali me inspira. A motivação é a ressurreição de Cristo, que nós comemoramos domingo. Porque se ele tivesse ficado na cruz, dezenas de milhares de pessoas, se não centenas de milhares de pessoas foram crucificadas e ficaram por lá e foram enterrados depois que morreram. A grande diferença é que ele está vivo. Olhe, Buda, eu tive a oportunidade de ir onde Buda recebeu a visão, lá em Bihar, no estado da Índia, lá no norte da Índia, perto do Nepal, onde tem a árvore, tem um altar, tem as pagodas, onde ele recebeu, morreu e o túmulo dele está lá. Os escritores dos Vedantas, do hinduísmo, das 13 ou 14 linhas de hinduísmo antigo, 3.000 anos antes de Cristo, os locais geográficos onde eles morreram ainda são celebrados,
porque eles eram os grandes sábios da religião hindu, mas estão todos ocupados. O único criador de uma religião, digamos assim, no mundo, que pode dizer e convidar a gente para visitar o local onde ele foi enterrado, porque está vazio, é Jesus Cristo. É a nossa grande motivação, é porque ele sabe do que fala e ele experimentou o que ele nos prometeu. É a nossa motivação, Cristo está vivo. Agora presta atenção, Lucas 24 diz que ao terceiro dia, o departamento feminino da igreja, as três, mais duas Marias, Joana e mais algumas, pegaram a vassoura, uns bálsamos, vamos fazer uma faxina no templo, no túmulo. Está lá escrito, Lucas 24, já leu lá ou não? Pegaram os bálsamos, um negócio cheirosinho, porque o corpo deve estar decomposto, deve estar fedendo. Vamos preparar aquilo lá. Elas, quando chegam no templo, no túmulo, a pedra estava rolada. Conhece o texto ou não? Aí quando elas entram lá, o que é que tem? O túmulo está o quê? Mas aí quem é que está lá? Os anjos. Aí o anjo faz uma pergunta para elas assim, muito interessante. Por que buscais entre os mortos ao que está vivo? Elas ficaram tão nervosas, porque a Bíblia diz que elas ficaram estupefatas e elas pensavam que estava tendo uma aparição. Elas correm lá nos discípulos e chegam lá, olha o que aconteceu, fomos lá, será que roubaram o corpo do mestre? Está vazio e apareceu uns anjos lá, e aquele negócio. Aí os discípulos falaram, essa está enlouquecida. Eles falam lá, essa pirou aí. Os apóstolos. Mas Pedro, que é sempre muito ousado, falou, deixa eu dar uma olhadinha por mim mesmo. Sai correndo. Quando ele chega lá no templo, o que é que ele encontra? Um anjo? O que é que ele encontra? As irmãs não fizeram a faxina, mas está tudo limpinho, e os cobertores dobrados. Pedro fala, tem cabelo nessa sopa. E ele vai para casa, pensativo, diz a Bíblia. Não está escrito na Bíblia? Está escrito. Uau, cara. Cena seguinte, Lucas 24, Jesus está no caminho de Emaús. E tem dois indivíduos que estão, diz o texto lá, olha o texto lá, no mesmo dia, dois indivíduos estão no caminho de Emaús, cara. No mesmo dia, participaram da reunião das mulheres com os apóstolos. E estão vindo, conversando sobre o que havia acontecido. 11 quilômetros. 11 quilômetros de distância, andando a pé. Cara, os caras deviam estar, depois de tudo aquilo, e de volta à sua casa. De repente, quem chega no lado deles? Jesus. E eles não reconhecem. Até que chega um momento que eles chegam na casa deles e Jesus está pronto para continuar. Olha o texto lá, Jesus... Mas aí eles, já estava escuro, eles falaram, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morar da permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Eles falaram, está escuro, você não quer ficar aqui? Jesus, eles não tinham reconhecido que era Jesus ainda. E aí Jesus começa a falar para eles dos fatos da Bíblia, diz o texto, falando dos salmos, profetas e da lei, porque Jesus é o centro de tudo. E como, agora não é mais a cruz, agora vê o texto lá de Lucas 24, como ele haveria de ressuscitar, estava previsto na lei, nos profetas e nos salmos. E aí Jesus fala, tem alguma coisa para comer aqui? Ele falou, tem um peixinho aqui, tem uma farofa, umas coisinhas, mel. Tá bom, vamos lá. Jesus pega aquilo lá e dá graça. Quando Jesus dá graça, o que é que acontece? As escamas caem dos olhos dele, fala, é o Senhor. Mas aí foi tarde, Jesus desapareceu. O que é que acontece? Eles correm de volta para... Andaram 22 quilômetros numa noite.
E quando eles chegam lá, encontram os discípulos juntos, conversando do que havia acontecido, porque alguns já estavam contando o que aparece nos outros evangelhos, as outras aparições de Jesus, porque Lucas só fala dessas 3. E eis que, quando eles estão conversando, eis que Jesus aparece no meio deles. O que é que eles dizem? É um fantasma. Coisa tremenda. Apareceu o fantasma do Batman. Aí apareceu no nosso meio. E Jesus diz: fantasma não come, meu caro. O que é que você tem? Tem um peixinho. Está meio passado, mas tem. Traz. Vamos traçar com mel aí. Porque você já viu o fantasma comer? Não, sou eu. Sou eu. O que é que faz? Veja, olha que coisa interessante. Falar sobre a ressurreição de Cristo só criou tensão na igreja. Porque as irmãs falaram, o povo falou, é loucura, elas estão sofrendo de uma paranoia. Pedro falou, estou morrendo de medo. Os discípulos chamaram, é fantasma. Sabe o que é que faz diferença? Não é falar, é o Cristo vivo se manifestar no nosso meio. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele foi ao inferno. Ou coisa horrível. O que é que ele foi fazer naquele lugar, de parente de Cuiabano? O que é que ele foi falar lá, no inferno? E o inferno entrou numa festividade, que o diabo nunca teve certeza que Jesus era o Senhor de todas as coisas, Filho de Deus. Por isso que ele diz, se tu és, e Jesus aparece lá e proclama a sua vitória. Ele diz, olha, a cruz não foi minha derrota, a cruz foi a minha vitória, aqui estou eu. E Efésios diz que ele pregou aos espíritos lá, proclamou sua vitória. Eu sou o capitão que quando determina, tudo acontece. Quando eu fecho, ninguém abre, quando eu abro, ninguém fecha. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Mas aí a Bíblia diz que ele, como estava... O texto não fala em cronologia lá, mas quando ele foi ressurreto, diz o texto, levou consigo o cativeiro. Todo mundo do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, cheios da fé, que aguardavam no seio de Abraão a esperança cristã. E estão para sempre com o Senhor. Olha que coisa aí. O importante não é a gente falar, é Cristo estar nas nossas vidas. A Bíblia diz que ele manifestou-se com poder. É ele manifestar com poder nas nossas vidas. Porque não, se a gente só falar de uma coisa, eles vão pensar que é loucura, alucinação. O nosso amigo não crente, ele pode duvidar de tudo, menos do que ele vê na nossa vida. Entendeu? Então, evangelização, cumprir a tarefa, fazer discípulo, é anunciar Cristo e não nós mesmos. É o escândalo. Mas foi lá que o meu pecado foi pago. Foi lá que o seu pecado foi o sofrimento dele. Não tem problema nenhum de falar do sofrimento dele, faz parte. Porque ali ele se tornou o nosso libertador real e fiel. Mas é promulgar a tempo e a fora de tempo o poder da sua ressurreição na nossa vida. Porque um bom testemunho que mostra o que é que o poder do Jesus ressurreto faz, cala qualquer oposição. Terminando. Ninguém dormiu, não? Então, terminando. Qual é a última parte que falta? Se a gente já viu a tarefa, se a gente já viu a inspiração, se a gente já está motivado, o que é que falta? É a gente partir para a luta, meu amigo. Senão vira apenas uma conversa de domingo de manhã aqui, está certo ou não? Vamos partir para a luta. Como é que a gente parte para a luta? Jesus diz assim, em Lucas 24, quando ele comissiona, ele diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe qual é a palavra grega que ele usa lá para testemunha? Aliás, é a única palavra grega para testemunha? É a palavra mártir. Então Jesus falou, vocês vão sair como os meus mártires. Rapaz, isso é uma coisa muito séria. E há 4 aspectos na martírio. Não é que Jesus espera que a gente vai morrer por ele. Porque a gente já morreu com ele. Já foi martirizado com ele na cruz do Calvário.
Então, o que é que está envolvido nessa ideia de mártir? Primeiro, 1 João fala assim, o que vistes e ouviste, é região como se estivesse num tribunal, é que a gente seja um testemunho legal. Quando a pessoa vai no juiz, como testemunha, o juiz pergunta, fala de tudo o que você viu e ouviu. Então, ele espera que a gente não fique calado. A gente seja um testemunha legal da obra maravilhosa de Cristo. Segundo, na ideia de testemunha está o conceito de testemunha histórica. Porque um juiz pergunta na sala do tribunal, fala do que você ouviu, você viu e presenciou. Então aí você vai dar o testemunho seu, a história da sua vida, do que ele fez. Terceiro, há o aspecto escriturístico. Você o leva às Escrituras, é o seu documento de apoio. Você vai anunciar Cristo. E quarto, se preciso for, você dá a sua vida, porque já foi dada. Quando uma família conhecida minha fugiu da Síria e converteu-se a Cristo, porque Cristo apareceu para eles na cruz, lá em Zarle, no Líbano, a família, 14 quilômetros de distância, dentro da Síria, praticando o Islã, bem praticante, mandou um recado num papelzinho para ela. Soubemos que vocês abandonaram o Islã, viraram cristão, nós vamos a ele matar, e matar crucificado. Eu vi o papel, eles guardaram. Eles mandaram um bilhetinho de volta. Quanto a matar, não tem problema, porque já morremos. Nós já morremos com Cristo. Nós já somos os mártires. Você matar, não vai afetar em nada. Não vai afetar em nada. Quanto a matar crucificado, nós não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Aí, a disposição de ir até o fim, custe o que custar. Eu viajo por aí, irmãos, e eu vejo, às vezes eu choro, irmãos e irmãs, eu fico chorando. Olha, lá na Índia, quando eu vi o Dr. Graham e os seus 2 filhos queimados no jipe, lá no estado de Orissa, por um grupo de 100 radicais hindus. Eles jogaram, ele é um médico que cuida de leprosos, a vida inteira, australiano. Os caras cercaram lá, toca fogo no carro dele, ele estava com os 2 filhos dele, tem o nome do meu, então me emocionou demais, Timóteo e André. Os meninos pequenos, ele joga os 2 meninos para fora do carro, para ele morrer queimado. Eu tenho vídeo. E aqueles fanáticos pegam as 2 crianças e jogam no fogo. E depois fiquei pensando, meu Deus, aonde nós chegamos? Mas aí, por outro lado, você fica, por causa de um nome, os caras estão matando, um nome. Mas só que é o nome que está acima de todo nome. E um dia que a gente se converteu, se a gente se converteu de verdade, a gente disse a ele que a gente ia ser o mártir dele. Que a gente não estava se convertendo para a prosperidade. A gente estava se convertendo para o sacrifício. A gente estava se convertendo para custe o que custar o nome dele ser engrandecido. Entendeu? Aí você entende com alegria, com bom entendimento o que a Bíblia diz. Tende motivo de grande alegria o passar por provação. Porque eu vou conversar com esse pessoal que sofreu aí, e eu estava conversando, eu vou terminar com essa aqui, a Hannah, lá em Dubai. Ela se converteu a Cristo, Jesus apareceu para ela na cruz. E a Hannah era casada, com um advogado que era um dos mais famosos do Dubai, 40 anos de idade, ela com 33. E aí a carteirinha dela ainda diz muçulmana. E eu ia ter uma reunião do Global Kingdom lá em Dubai, ela foi a minha cicerone para negociar nos hotéis. E aí eu ia, e ela entregava a carteirinha
uma muçulmana negociando para hotel de cristão, o que é perigosíssimo lá. E aí, no final, eu perguntei, Ana, me conta a sua história. Ela falou, contou da conversão dela, que Jesus apareceu para ela. Estou falando de família intelectualizada, rica lá da cidade. Jesus apareceu para ela e ela se converteu, ficou naquele medo. O que é que eu vou dizer para o meu marido? Será que ele vem comigo, ele não vem comigo? Ele vai me botar para fora, que no Islã você dispensa a mulher e se divorcia dela, apenas dizendo 3 vezes, não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. E agora aí vai desgraçar na minha vida, com minha família, porque eu vou virar um peso econômico, todas aquelas coisas que passam na cabeça. 3 dias depois, o marido chega para ela e fala, Hannah, eu preciso falar com você. Ela diz que gelou. Imagina, eu gelaria também. Ela disse, sim, ele notou. Aí ele, pois não, o que é? Ele diz, você fica comigo se você quiser. Mas o que é que houve? Falou, é porque 3 dias atrás, Jesus apareceu para mim. Lugares diferentes, mas a cruz era a mesma. Aí a Hannah estava comigo, agora com o marido crente. Estava comigo de hotel em hotel. Eu falei, Hannah, você não tem medo? Você entrega um cartãozinho, o seu cartão, a carteira de identidade, diz lá que você é muçulmano e você defendendo causas cristãs aqui. Ela falou, você parece que não entende, hein, Elias? Quando um muçulmano vem a Cristo, é como se tivesse aberta a porta da gaiola. É um passarinho que está livre. Tudo de ruim já tinha passado, agora está livre. Se a vida acaba, se não acaba, se torna completamente secundário. Eu era cego e agora vejo. Então, esse é o sentimento que tem que ter na gente. Nós somos os mártires de Jesus. Sem a disposição de aguentar firme para valer, sabe o que é que vai acontecer? De repente a gente vai começar a agir por conveniência e a gente abandona a nossa convicção. Aí a gente vira um crente, olha, um chulé. Entendeu? Que nem cheira nem fede. E o sal perde o sabor. Irmão e irmã, já morremos com Cristo, mas já ressuscitamos com Ele também, louvado seja Deus. Então vamos para a luta, terminando. Vamos lá. Ele escreveu os detalhes bem pormenorizados para que a gente jamais esquecesse. Entre a ressurreição, a morte e a ressurreição e a vinda do Espírito Santo, ele ensinou à igreja o que é realmente ser testemunha de Cristo. Inspire-se na cruz, celebre o poder da ressurreição em sua vida e em suas convicções, e custe o que custar, continuemos a tarefa de fazer discípulos em todos os lugares. Que Deus nos abençoe. Amém.